Tá me escutando aí? Perfeitamente. Perfeitamente. Hoje Isso. nós vamos fazer uma live tratando as arbitrariedades que estão sendo praticadas por prefeitos e governadores na questão do coronavírus. O assunto é importante porque estão acontecendo uma série de fatos que estão deixando uma parte da população muito preocupada com as atitudes arbitrárias de alguns governadores. Eu vou dar uma passagem aqui pelas notícias e depois eu passo a palavra ao doutor Lucas Galupo, que vai fazer o comentário sobre cada um desses assuntos no seu aspecto legal. Então, nós tivemos aqui a primeira notícia, foi a notícia de que o prefeito Edinho Silva pretende multar quem furar a quarentena. Quem for achado na rua, ele pretende aplicar uma multa, né? Esse Edinho Silva é aquele ex-tesoureiro do PT e não se entende por que esse indivíduo ainda não está preso. Outra notícia aqui, o Edinho é prefeito em Araraquara, São Paulo. No Nordeste, o irmão de Ciro Gomes, ao invés de fazer um pedido numa fábrica de lingerie, ele preferiu fazer uma intervenção para produzir máscaras. A outra notícia, também de Araraquara, terra lá do Edinho, uma mulher é detida na rua após descumprimento da quarentena em Araraquara. Ela estava numa praça, sentada sozinha na praça, a polícia chegou, a guarda municipal e fez a prisão. A outra notícia que nós temos é o comércio de Araraquara quer reabrir na semana que vem. Essa notícia é do dia 3/4. E isso não aconteceu, né? Continua com o prefeito, inclusive, continua ameaçando todo mundo, prender, multar e etc. Né? A outra notícia que nós selecionamos aqui é do Rio de Janeiro. O governador Witzel, né? Mais conhecido como Stalin Witzel, está ameaçando de prender quem desrespeitar o isolamento. Né? Tá ele aqui, inclusive, outro dia rodou aí na internet, ele tentou prender um general que estava fazendo uma caminhada quase meia-noite numa praça deserta. A outra notícia vem de São Paulo. O governador Dória, né, conhecido pelos paulistas como Dita Dória, mandou confiscar 500 mil máscaras na fábrica da 3M. Né? Mandou a polícia lá e confiscou 500 mil máscaras. Enfim, a gente vai vendo que são uma série de medidas completamente arbitrárias, né? E sendo tomada no Brasil inteiro, no norte, sul, leste, oeste. Aqui em Nova Lima, o prefeito sem noção vai gastar 9 milhões de reais no futebol em plena crise de pandemia. O hospital municipal aqui tem 10 leitos. O hospital da cidade aqui, o Nossa Senhora de Lourdes, tem 10 leitos de UTI. E ele vai gastar 9 milhões com futebol. Aqui também notícia de Nova Lima. A Associação Comercial de Nova Lima apresenta um plano para a retomada do comércio no município. Né? Pretendem retomar as atividades gradualmente, obviamente com o uso de máscaras, luvas e tudo que for necessário para garantir a segurança dos consumidores e dos trabalhadores. Em Belo Horizonte, o prefeito determinou o uso obrigatório de máscaras, né? E mudou o comércio de regras, as regras do comércio para a cidade também. Enfim, a gente observa que
cada um está querendo mostrar um protagonismo maior do que o outro, cada um querendo ser mais durão do que o outro, e, obviamente, isso não é uma ação que deveria ser tomada, porque são autoridades agindo de um modo completamente aleatório, né, sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento. Então, o doutor Lucas Galupo é um advogado especialista em direito trabalhista, um advogado muito conceituado aqui em Minas Gerais, e eu vou te abrir para sua apresentação inicial e depois eu entro com as perguntas. Tá certo. Boa tarde a todos. Agora tá tarde, mas quando você for ver essa live, já cumprimento quem estiver assistindo. E meu nome é Lucas Galupo, sou advogado especializado na área de direito do trabalho e direito previdenciário. Mas a gente pode comentar muito perfeitamente todas as notícias que foram passadas e vamos tentar trazer do aspecto jurídico fatos relevantes que possam nortear o esclarecimento das pessoas que estão assistindo. E vamos tentar ser o mais simples possível, sem termos técnicos, sem utilização de jargões da área do direito, para que você que está assistindo possa compreender o mais claro possível. A finalidade dessa live é trazer uma luz para todo o estado de Minas Gerais, para que as autoridades, os prefeitos, vereadores e a própria população saibam o que é o limite de cada um, o que cada um pode fazer e, principalmente, o que cada um não pode fazer. Eu vou começar, doutor Lucas, perguntando se os governantes, quando eu digo governantes, eu falo prefeito, governador, presidente, quem quer que seja, podem proibir a circulação de pessoas em ruas, estradas e praças? Antes da gente entrar exatamente nesse ponto, o que nós temos que entender que esse problema é um momento especial da história do país e que é o primeiro grande problema que a nossa Constituição vai enfrentar agora, e os problemas têm que ser esclarecidos à luz do texto constitucional. No momento de crise, é que nós temos que mais apegar ao texto constitucional, e não podemos querer desvincular, criar medidas novas ou excepcionais sem observar os ditames constitucionais, certo? Então, a Constituição nossa prevê hipótese de emergência, calamidade, estado de sítio, e temos no texto constitucional até normas que prevêem tempos de guerra. Então, no tempo conturbado, nós temos que nos ater ao texto constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal, semana passada, ontem, né, decidiu que estados, municípios, Distrito Federal e até a União Federal têm competência concorrente para legislar nas matérias concernentes à saúde pública. Mas legislar não significa ditar qualquer norma ao bel prazer de qualquer ente federativo. Não é dessa forma, né? Pois bem, a prefeitura, vamos usar como exemplo aqui para justificar essas notícias, temos a prefeitura de Nova Lima, que editou o decreto municipal 10.008 de 7 de abril de 2020, e também recente agora a prefeitura de Belo Horizonte editou o decreto municipal 17.332 de 16 de abril, que, por exemplo, obriga o uso de máscaras, né, por todos na rua. Então, o que nós temos que entender, à luz do direito constitucional e das próprias normas, é que os decretos são atos administrativos de competência dos chefes dos poderes executivos, né? E que o decreto é usualmente utilizado pelo chefe do Poder Executivo para fazer nomeações, por exemplo, nomear um secretário de governo e também para regulamentar a lei. O decreto ele jamais pode ser utilizado para criar lei ou para ir além da lei. O decreto ele é regulamentar, ele regulamenta o que já há uma previsão legal. Então, por exemplo, nos casos específicos de Belo Horizonte e Nova Lima, cada reportagem merece uma análise especial, ver o que de fato aconteceu para a gente fazer a análise. Mas nesses casos específicos de Belo Horizonte e Nova Lima, por exemplo, que fazem a obrigatoriedade do uso de máscara na rua por parte do cidadão, isso eu entendo que é uma ilegalidade, porque o decreto está extrapolando algo que não há previsão em lei. Não há ali uma lei
que nos obrigue a usar a máscara. E, então, o decreto, quando traz essa obrigatoriedade, ele cria uma lei ou ele vai além de uma lei. Então, para mim, aí já está errado. Nós temos uma ilegalidade nisso. Não pode o prefeito determinar obrigatoriamente que todo mundo saia usando máscara através de um decreto. Nós tivemos hoje a Assembleia Legislativa de Minas Gerais criando uma lei sobre o uso de máscaras. Eu ainda não tive acesso à lei, mas aí sim, nós tivemos a participação do Poder Legislativo criando uma lei que agora vai para a sanção do governador Romeu Zema. Aí é uma forma... Mas aí ficou a questão sobre a circulação em ruas, praças e estradas. Sim. O que acontece? O governador, os prefeitos, eles podem sim, tendo via o problema que está ocorrendo com a Covid-19 e a decretação do estado que nós estamos, em virtude da Covid-19, os municípios podem sim regular o uso do patrimônio público e dos equipamentos públicos, como ônibus, aqueles parques de atividade física em praças, evitar aglomerações, isso sim o município pode fazer. Está dentro do poder regulamentar dele, eu entendo assim. Agora, obrigar que as pessoas usem máscara e em qualquer hipótese, confeccionem suas máscaras caseiras, isso eu entendo que o município está extrapolando os limites de um decreto. Entendeu? Ele está criando norma e está indo além da norma, então eu entendo que não é possível. Mas regular o uso de praça pública, de rua, atividades físicas, eu entendo que isso está dentro do poder regulamentar do decreto municipal. Entendeu? Algumas cidades possuem a guarda municipal, né? A guarda civil municipal, tem vários nomes aí de acordo com o município. Esses policiais, entre aspas, aí, têm autonomia para prender pessoas que desobedeçam leis municipais fixadas pelo prefeito? Bom, isso foge um pouco da minha área, que é a área do trabalho previdenciário, nós estamos para a área criminal, mas eu entendo o seguinte, que o intuito nesse momento deve ser nortear o cidadão para os cuidados que ele deve ter para evitar a disseminação da Covid-19, do vírus e as pessoas adoecerem. Agora, para a prisão, a hipótese máxima de restrição de uma pessoa, tem que haver tipificação penal. E para tipificar e para prender a pessoa, e tendo que ter uma tipificação penal, eu acredito que seja competência só da União Federal para poder fazer isso. O papel da Guarda Municipal é a proteção do patrimônio público e nortear as pessoas. Eu considero um exagero se isso estiver ocorrendo. A Guarda Municipal, por exemplo, estiver prendendo as pessoas por estarem andando na rua ou algo semelhante. Esses casos que eu mostrei no início da live, de governantes confiscando produtos, invadindo fábricas e apreendendo produtos, você acha que isso tem alguma base legal ou a situação, a lei na situação atual permite esse tipo de atitude? Pois é, confiscar um produto numa fábrica ou numa loja é uma medida muito excepcional, muito impactante, só que há uma previsão legal. Na edição da lei que disciplina o enfrentamento da Covid-19, que é a Lei 13.979 de 2020, há a previsão, né? Vem do Instituto do Direito Administrativo, que é a requisição administrativa. E o artigo 3º, inciso 7º, que estabelece a possibilidade de requisição administrativa de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, para isso garantindo o pagamento posterior de indenização justa. Então, há a previsão legal na lei de enfrentamento à Covid-19, lembrando que o nome correto é Covid-19. Corona é o nome do vírus, mas da doença é Covid-19, né? Então, para o enfrentamento, há essa possibilidade. Mas é excepcional, visando o interesse público numa medida extrema que o Estado pode fazer isso. Então, cada caso tem que ser observado com muito cuidado para ver se realmente aquela excepcionalidade, visando o interesse público, de ter esse
confiscar esses equipamentos, ou produtos, ou insumos, entendeu? Então, há previsão legal, mas isso é só excepcionalmente. Então, tem que ter muito cuidado e analisar caso a caso para poder ver a viabilidade disso não. Parece que no estado de São Paulo, já o Tribunal de Justiça autorizou uma prefeitura a confiscar produtos numa determinada fábrica. Eu não vi a notícia completamente, mas tem que analisar caso a caso, pontualmente, aquele problema, para ver a possibilidade. Mas que a previsão legal há dentro da excepcionalidade, né? Pois é, outro aspecto que eu queria questionar é que, historicamente, olhando o passado, aí, aquela peste espanhola e outras pandemias que aconteceram no mundo, se usava a quarentena, que basicamente é você separar quem está doente ou suspeito de estar doente. Esses ficavam isolados. E agora nós estamos enfrentando o confinamento social, né? Ou seja, quem está doente, quem não está doente, quem está são ou não, todo mundo preso dentro de casa. Como é que você vê essa situação no aspecto legal? O que nós temos que fazer de diferenciação é que a Covid-19 trouxe uma interdisciplinariedade, porque nós estamos tratando de problemas jurídicos, problemas de saúde, problemas econômicos e políticos, e até ameaças ao pacto federativo, que é o que você falou no início, um prefeito querendo fazer algo a mais, a União querendo falar que faz e outro mais, e os entes, nesse momento, têm que se respeitar e atuar coordenadamente, conjuntamente para o enfrentamento da Covid, né? Então, o que eu posso abordar aqui o que eu tenho competência para o aspecto jurídico, né? E a diferenciação que nós podemos fazer é quarentena, distanciamento social e isolamento. Isso aí vai até além dos conhecimentos jurídicos, mas a quarentena a gente pode dizer que é a restrição de atividade e separação de pessoas que foram presumivelmente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes. O caso é aqueles cidadãos brasileiros que estavam na China, o governo brasileiro trouxe eles para cá e colocaram os cidadãos em quarentena numa base da Força Aérea pelo período de 14 dias, até que eles não apresentassem nenhum sintoma e fossem colocados em contato com a sociedade normalmente. Temos também o distanciamento social, que é a diminuição da interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos fazendo distanciamento social, nós estamos indo trabalhar, estamos em casa, para tentar diminuir a disseminação do vírus. E tem o isolamento. Aí sim, o isolamento é daquela pessoa que está infectada, doente, sintomático, com problemas respiratórios e com o caso confirmado, que fica em isolamento, sem contato com os demais, para também evitar a disseminação do vírus. Muitos prefeitos e governadores estão determinando, obrigando a maioria das empresas a serem fechadas, né? Inicialmente por 15 dias, depois por mais 15, agora por mais 15, sujeitando que essas empresas fiquem fechadas durante 30, 60, 90, 120 dias. Eu acho que não tem ninguém que acredite que uma empresa consiga pagar seus funcionários em casa, sem faturamento, sem receita, sem nada. Existe a possibilidade de obrigar esses governantes, tanto prefeitos quanto governadores, a pagarem os salários e os encargos das empresas, dos empregados dessas empresas que eles determinaram o fechamento? Isso eu acho que você deve estar me perguntando por causa de um vídeo do Bolsonaro que ele fez lá no Palácio do Planalto. Os governadores, os prefeitos que ficar fechado aí, tem uma previsão na CLT que tem que pagar os funcionários. Então, cuidado. Foi um vídeo que ele fez, né? Então, primeira coisa que nós temos que entender é que um pronunciamento do presidente não é lei, não é norma, não é nada. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, entendeu? Então, o que o Bolsonaro estava referindo naquele contexto era o fato do príncipe, que é uma teoria do direito administrativo, que chama teoria do fato do príncipe, né, que possui o princípio que a administração pública
não pode causar danos ou prejuízo aos seus administrados. E, caso assim o faça, em regra, sugerir a obrigação de indenizá-los. Sendo bem didático aqui, bem rápido, para poder explicar uma teoria bem complexa. Mas, na CLT, há previsão também dessa teoria do fato do príncipe. O Bolsonaro, quando falou isso, ele estava referindo ao artigo 486 da CLT, que ele fala o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Então, é isso que o Bolsonaro estava se referindo quando ele falou, é o artigo 486 da CLT. Então, Estado e município, Distrito Federal e até a União Federal vão pagar os funcionários? Olha, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que julga o mais alto grau de jurisdição trabalhista, em raríssimas hipóteses, admite a aplicação da teoria do fato do príncipe. Uma hipótese clássica que é consolidada na jurisprudência, tanto do nosso tribunal aqui, do TRT3, como do TST, no caso que você tem um estabelecimento e o Estado precisa daquele terreno seu para construir um hospital, ou então vai desapropriar o terreno. Desapropriou o terreno, aí não tem como. O cara vai ter que fechar a empresa dele que está lá. Nessas hipóteses, o TRT nosso e o TST entendem como uma medida excepcional e que, portanto, o Estado teria que indenizar. Mas indenizar o quê? O que o Estado paga ao trabalhador? Essa indenização refere-se apenas à multa de 40%, quando você demite sem justa causa o empregado. Há uma discussão sobre o aviso prévio, se seria o Estado que teria que pagar ou não, mas isso aí é controvertido na jurisprudência. O certo é que, nessas hipóteses de desapropriações, a multa de 40%, o ente que desapropriou, se for município, Estado, ou União Federal ou Distrito Federal, ele indeniza. Mas, assim, são excepcionais as hipóteses. O empregador não pode se agarrar nisso nesse momento. É um momento de calma, de zelo e tentar conduzir da melhor forma possível. Não pode se apegar a uma fala do presidente. Fala não é lei, entendeu? Então, mas, doutor, só fazendo uma interferência aí, a questão do fato do príncipe é quando se refere certamente à época da monarquia, quando o príncipe tomava uma decisão que afeta a vida das pessoas e as pessoas não têm culpa das consequências daquela decisão do príncipe, né? No caso presente, nós temos uma situação parecida, porque entre a opção de ficar aberto, como estava, e ficar fechado, você tem situações intermediárias. Uma das notícias que eu mostrei no início da nossa live é exatamente essa. É a possibilidade de, ao invés de fechar as empresas, permitir que elas funcionem com uso de máscaras, de luvas, com distanciamento entre os clientes, com número máximo de clientes, com distância entre as mesas. Enfim, existem soluções que estão no meio do caminho entre abrir e fechar, como, aliás, estão sendo praticadas em outros países. Parece que na Suécia está assim, em Israel está assim, em outros países. E parece que agora algumas cidades vão começar a adotar esse modelo aqui no Brasil. Na medida que o príncipe aí, na figura de um governador ou mesmo de um prefeito, vai lá e toma a postura mais radical, que é fechar a empresa e desempregar os trabalhadores, porque não nos iludamos, né? Se a empresa for ficar fechada mais de 15 dias, vai acabar sendo obrigada a demitir os trabalhadores. E nós, ao invés de uma multidão de doentes, teremos uma multidão de desempregados também, né? Não te parece que esse fato do príncipe está caracterizado por essa arbitrariedade máxima, ao invés de uma solução correta? Porque nós temos que lembrar o seguinte: os hospitais estão funcionando. Como que as enfermeiras, os médicos se protegem?
com máscaras, com luvas, tomando uma série de cuidados, né? Funcionando. Quando eu comecei o início, quando a gente tocou nesse assunto na live, isso é de características interdisciplinares, que envolvem direito, envolve política, envolvem também questões de saúde. Então, as questões de saúde, nós temos as orientações da OMS, né? E então tem que ver à luz dessas orientações e do como o Brasil recepcionou essas orientações e de como ele vai conduzir. Então, do ponto de vista jurídico, da mesma forma que você está colocando isso, que poderia ser aplicado o fato do príncipe, poderia ser colocado também que, no caso, não teria responsabilidade por ser um estado de força maior e que a União, ou o Estado, ou os municípios, ou os entes federativos não teriam outra alternativa senão fechar o comércio para poder evitar a disseminação. Então, da mesma forma que pode se alegar a teoria do fato do príncipe, também pode não se alegar. Isso é controvertido. Nós nunca passamos por uma situação dessa. Como é que vai ser? Tem que se analisar caso a caso, como é que foi cada decreto. Então, o juiz do trabalho, então, a competência da Justiça do Trabalho para poder analisar isso, né? Então, o juiz do trabalho lá de Nova Lima, de Raposo, de Belo Horizonte, lá de Sertãozinho, na Bahia, Taiobeiras, não sei se lá tem jurisdição trabalhista, não sei se é uma cidade próxima que tem a Justiça do Trabalho que abarca Taiobeiras, mas cada cidadezinha vai ter que analisar o fato concreto do decreto, ver como é que ele foi editado e como é que foi determinado esse fechamento das atividades não essenciais para ver se vai configurar o fato do príncipe. O que eu falo para os empregadores é não se agarrem nisso. Agora, se for considerado o fato do príncipe, o trabalhador ainda, se mandar embora, continua tendo que pagar férias, 13º, horas noturnas e todas as outras verbas do acerto rescisório. O que se discute apenas é a multa de 40% e há um debate maior sobre o aviso prévio. Só para esclarecer esse ponto aí, então, basicamente, o mecanismo seria assim: a empresa manda o funcionário embora, não paga por falta de condições financeiras ou por qualquer outro tipo de decisão algumas verbas, por exemplo, não paga o aviso prévio, não paga os 40%, o funcionário entra na Justiça do Trabalho e o empresário, a empresa, quando for responder a ação, chama como parte a prefeitura para assumir as responsabilidades. Seria isso? Seria isso. Então, ou o próprio empregado já ingressar na Justiça do Trabalho contra a empresa e contra o ente federativo que propiciou o ato de fechamento, ou então, o que eu recomendo, assim, se a empresa tem condições financeiras e ele sabe disso, esquece de chamar o ente federativo. Deixe para essa responsabilidade ser da própria empresa para poder chamar. Então, o empregado entra só contra a empresa, porque quando a gente chama algum ente federativo, o processo começa a correr com prazo em dobro, quadro para contestar, os prazos vão ser maiores contra a Fazenda Pública. Então, o processo demora mais, se arrasta mais. Então, eu recomendo que o empregado entre apenas quando a empresa, se ela tiver condições. Se a empresa não tiver condição, aí o empregado entra contra a empresa e o ente que causou o ato, né? E também temos a terceira hipótese, que aí foge do trabalho, vamos supor que é um empregador muito bonzinho, fala, não, eu gosto de você, vou pagar tudo certinho, ele vai e paga todas as verbas, inclusive a multa de 40% é o aviso prévio. Mas depois o empregador pode ir aí na justiça comum. Ele ajuiza a ação lá na vara da Fazenda Pública, ou dependendo da Justiça Federal, se for contra a União, com quem for, e vai cobrar do Estado, mas aí discutir responsabilidade civil, vai cobrar lá na Justiça Comum do Estado a multa de 40% e o aviso prévio, se for o caso que ele pagou. Aí temos a hipótese de competência da Justiça Comum. Mas, no geral, a Justiça do Trabalho, e cada caso, cada juiz do trabalho, lá de Nova Lima, aí vai para o TRT, e do TRT vai para o TST, assim, são anos de discussão e debate. Então, não se agarre à teoria do fato do príncipe, entendeu? Porque foi dito pelo Bolsonaro.
Doutor, ficou faltando alguma pergunta aí que o senhor considera importante, que você queira acrescentar, porque nós já estamos encerrando a nossa live e vou te dar as últimas palavras aí. Não, eu agradeço o convite, espero ter prestado os esclarecimentos possíveis. Então, assim, é um momento extraordinário que nós estamos enfrentando, mas mais do que nunca, nós temos que nos agarrar ao texto constitucional. No momento de excepcionalidade, não é hora de inventar norma, de criar chifre em cabeça de cavalo. Temos que pegar o texto constitucional e seguirmos os ditames constitucionais. Aí, quando a maré acalmar, aí podemos pensar em alguma revisão ou algo que possa ser feito. Mas no momento de crise, no ápice da crise, nós temos que temos que ficar detidos à lei e à Constituição, que são as normas, a Constituição que é Bom, a norma maior. obrigado aí pelas informações, eu agradeço a todos, um abraço. Um abraço.